honra e glória a Deus. Excelentíssima Senhora Presidente, Wanda Barros Borges, mesa diretora, nobres confrades e confreiras, autoridades, ilustres senhoras e senhores. Nesta noite eu não tomo posse sozinho. Sentam-se nessa cadeira comigo minha esposa, minha mãe, minha filha e a memória de meu pai. Um momento. Agradeço ao Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão por seu sistema de inclusão e pelo teletrabalho. Estendo este reconhecimento ao Sindjus Maranhão. Agradeço às pessoas e instituições que fortaleceram meu caminho. Chico, meu pai biológico, meu irmão Felipe e minha família. Professor Raimundo Pinheiro, Jornal Progresso, a Academia Imperatrizense de Letras e o Salim. Os artistas que se apresentaram no tapetinho do Pôr do Sol Cultural, a Clínica e Laboratório do Trabalhador Clésio Fonseca, ao terreiro Nossa Senhora de Santana, ao jornalista Luiz Antônio Dias, do Jornal Digital de Nova Friburgo, senhor Miracema e senhora Ivone, e com a reverência que lhe é devida, na presença de seu presidente, a augusta e respeitável Loja Simbólica Indústria e Caridade número 49, que desde 1839, por meio de seus obreiros úteis e dedicados, mantém viva sua vocação de serviço, formação cidadã e ações em favor à sociedade. Saúdo a todos que atenderam ao meu convite e tornam esta noite ainda mais significativa. Agora, peço licença para contar uma história que intitulo Cicatrizes e Medalha. Em 1980, um recém-nascido chegava ao mundo marcado por feridas que a medicina da época mal conseguia explicar. Sua mãe, entre o desespero e a liturgia dos tambores, agiu sob a própria égide guerreira, pois era Georgina, a Rosa, e o consagrou à esperança nas águas do chafariz da Praça 15, na Praça 15 de Novembro, no centro do Rio de Janeiro, sob o olhar dos transeuntes. Ela via-o sofrendo desde a epigênese da infância a influência má do zodíaco, e por isso rogou aos céus para que aquela criança, nascida sem ninho, fosse devidamente vestida e armada para as batalhas da vida. E o mundo, que tantas vezes se fecha, abriu-se naquele instante. Uma grande alma, trazendo a glória em seu próprio nome, intercedeu, cometendo um dos maiores atos de amor que alguém pode realizar, a adoção. Não assumindo um dever, mas um milagre. A criança já andava, falava e aprendia a ler. Num subúrbio, passava os dias sob os cuidados da tia e de suas 3 primas, que, sem saber, lhe ensinavam a primeira gramática do afeto. À noite, ao voltar do trabalho, a mãe lhe trazia gibis, revistas, livros e lançava o desafio. Leia, meu filho, e depois venha me contar o que aprendeu. A criança devorava textos para ter o que contar no jantar. Mas muitas vezes a mãe, exausta, adormecia antes do clímax da narrativa. Ali, naquela penumbra, a criança entendeu a primeira lição da literatura. Lê-se e escreve-se, acima de tudo, para manter a luz acesa enquanto o mundo dorme. Do Sudeste, foi arremessado pelas circunstâncias ao Nordeste. Lá, descobriu que é uma biblioteca pública, um edifício mais tolerado do que celebrado. Os livros pareciam existir menos como direito
e mais como migalhas. E estavam sempre sob a iminência de um abandono metódico. A criança percebeu cedo que nem todos entravam ali com a mesma naturalidade. Ainda assim, sentava-se em cadeiras decrépitas, como quem ocupa um território conquistado, onde se perguntava: quem acende uma casa de luz que nunca dorme? Quem tem medo dessa luz acesa? A criança aprendeu a olhar o mundo como se fosse um livro, que exigia do leitor mais do que contemplação. Não bastaria apenas ler, era preciso escrever. O seu primeiro escrito juvenil narrava a jornada de um piloto de disco voador num mundo pós-apocalíptico habitado por duas baratas kafkianas. Começava a buscar no céu a leitura ausente nos livros. Lá do alto, viu o olho vermelho pulsar. E naquele instante, compreendeu que o universo também lê aqueles que ousam lê-lo. E assina Aldebaran, quando escreve. Peço perdão aos jornais que publicaram seus primeiros textos. Eram rascunhos apressados, tentativas de transpor o cerco das vozes que interrogavam: quem lhe disse que você poderia tocar o som? Desde quando os escurinhos aprenderam a acender lâmpadas? Ouviu tantas vezes? Há mais, muito mais, nas entrelinhas, onde a aranha do umbral se dedica a tecelagem. A teia esticava. Tornou-se cobrador, lecionou, vendeu livros universitários sem receber um centavo, serviu em secretaria municipal e atendeu hóspedes em hotel, até que a palavra passou em concurso e lhe abriu a porta. Entre lançamentos de livros, atividades socioculturais, oficinas improvisadas, viagens apressadas e retornos inacabados, conheceu um grande irmão de jornada, Marcelo Fonseca, motociclista e parceiro de projetos. Mas o destino, que também escreve, impôs uma pausa dramática após um terrível acidente. Contudo, a imobilidade não conseguiu conter seus pensamentos numa cadeira de rodas. O corpo jamais alcançaria a sua alma. Após essa metamorfose, ele passou a reconhecer no nome de Rafaela um sinônimo íntimo de amor. Por que você escreve de trás para frente? Perguntou ela, com um sorriso mais crítico do que curioso, mas totalmente cúmplice. Foi esse amor que o fez buscar a plenitude das palavras. Mais que musa inspiradora, ela soube converter o caos em ordem. De volta ao Rio, recolhedora, chegou com a mãe e a noiva, em busca de cura, convívio familiar e paz profunda. Casou-se com Rafaela e recebeu de João Moura e Glória Amparo Generoso. Esse casal tornou-se seus padrinhos de casamento e grandes amigos. Não era o ponto final do Cheguei, mas o início deste novo manuscrito vivo. Percebem, afinal, que a ficção é outra forma de dizer a verdade? Essa personagem que vos apresentei não habita apenas neste papel. Eu sou aquele bebê de poucos meses, ungido nas águas do chafariz de uma praça pública. Eu sou esse homem hoje, este autor que vos fala, que compreende com serenidade que cada cicatriz não foi apenas dor, mas degrau. A medalha que hoje recebo nesta tradicional e honrada Academia Friburguense de Letras não vem para escondê-las, mas para colocá-las à luz, diante de todos, como parte de mais uma vitória. Entre tantos que poderiam merecer este assento, cá estou eu, filho do carbono e do amoníaco, que sabe que tudo que publicou não supera as páginas que ainda escreve, com fé e esperança, no livro da vida. E antes que o verme, este operário das ruínas, me encontre na frialdade inorgânica da terra,
somarei esforços. Hoje, chego como aprendiz entre mestres. Como já disse, o destino também escreve, ao permitir-me conhecer meu antecessor nesta cadeira, o encantado Hamilton Werneck, jornalista, escritor, professor e conferencista, referência nacional na área educacional. Tive a honra de ser o recepcionista escalado para atendê-lo no hotel, em sua chegada para uma de suas palestras em Imperatriz do Maranhão, no início dos anos 2000. É certo, não é a minha história que se eleva, mas esta casa que me recebe. Dedicarei meus dias à preservação do patrimônio intelectual desta cidade e à construção contínua da palavra que liberta e atravessa o tempo. A literatura não é um busto de bronze estático, é um organismo vivo. Assumo a cadeira número 6, sob o patronato de Augusto dos Anjos, poeta que assombrou minha adolescência, com sua melancolia cósmica e seus termos escatológicos, mostrando-me que a arte literária também nasce da matéria em decomposição. Para não atiçar incompreensões, não recitarei sobre a aranha do meu imaginário, nem sobre o morcego, esse emblema incômodo da consciência humana. Porém, jamais deixarei de recorrer ao poder dos versos. Agora, toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Mas são justamente essas pedras que erguem os degraus entre a queda e o sentido. Assim era Augusto. E na própria angústia buscava a síntese entre o amor e a crença. É dessa fé atravessada pela dor que ele nos fala quando escreve. Sabes que é Deus? Esse infinito e santo ser que preside e rege os outros seres, que os encantos que há um livro. Hoje eu me permito escrever um capítulo feliz. Eu, Francisco Aldebaran, o Filho da Glória, apenas agradeço.